Paz, Senhor, igreja. Queria convidar os irmãos para abrir a Bíblia no livro de Salmos, no Salmo de 66, versículo 3. Salmo 66, versículo 3. Diz assim: Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Ó Senhor, nós queremos agora entrar mais uma vez na tua presença, Senhor. Continua falando conosco, Pai. Ó Senhor, que os nossos corações possam estar inclinados a ouvir as tuas palavras. Eu me coloco agora na tua presença, Senhor, e peço que nada saia da minha boca, que não venha do teu coração, Senhor. Ó Senhor, eu repreendo os meus lábios para não falar algo que venha de mim, Senhor, mas eu quero falar apenas o que o teu Santo Espírito estiver inspirando. E que da mesma maneira, Senhor, nós possamos estar com os nossos corações abertos e permeáveis para ouvir a tua palavra. Ó Senhor, eu declaro agora que qualquer pensamento, qualquer preocupação que estiver tirando a nossa atenção agora, seja colocado cativo agora à mente de Cristo, para que nós possamos estar prestando atenção na tua palavra. Eu repreendo agora todo espírito de divagação, para que nós possamos estar ouvindo a tua palavra. E nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Muitas das coisas que o Senhor vai falar conosco agora já foram faladas. Isso significa que o Espírito Santo está falando conosco como igreja e é muito bom. A gente tem que se alegrar por isso. O Senhor está mandando falar para essa igreja de guerreiros essa palavra. Pela grandeza do teu poder, né? Pela grandeza do poder de Deus, a Ele se mostram submissos os inimigos de Deus, todos os inimigos do Senhor. No hebraico, esse versículo aqui, ele mostra que os inimigos de Deus, eles estão se prostrando a Deus de uma maneira forçada. Eles estão se prostrando por causa do poder de Deus, mas eles estão à contra-vontade. A gente pode imaginar que a palavra de Deus diz que perante a palavra de Deus todo joelho se dobrará, mas nós sabemos que não são todos os joelhos que vão se dobrar arrependidos perante Deus. E aqui a palavra de Deus diz que o poder de Deus é tamanho que o inimigo, mesmo a contragosto, ele vai se prostrar perante o Senhor. E esse poder de Deus que é falado aqui, no grego é a palavra dunamis, que é a mesma palavra que gerou a palavra dinamite, que é aquele explosivo feito de nitroglicerina, que causa grandes explosões. E também da palavra dinâmico, ou da palavra dínamo. O dínamo é algo que transforma a energia dinâmica em energia elétrica. Então, imagine assim uma grande Itaipu, né? Aquelas águas caindo ali com toda aquela força, e aquilo lá é transformado, né, na energia elétrica que nós recebemos aqui. Tudo isso é baseado apenas no poder de Deus. E no versículo aqui um pouquinho mais para frente, né, do Salmo 66, no versículo 5, fala assim: Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Quando a gente ouve falar do poder de Deus, muitas vezes a gente se lembra, como o salmista aqui, quando Deus, através de Moisés,
abriu o Mar Vermelho, ou então através de aquele que substituiu Moisés, que eu esqueci o nome dele, Josué, né? Ele fala que passou o rio a pé. Muitas vezes a pessoa pensa que está confundindo o mar com o rio, mas não. O Rio Jordão, quando o povo estava indo para a Terra Prometida, Deus também fez com que as águas daquele grande rio ficassem paradas lá em cima, e o povo atravessou a pé também. E fora que a gente se lembra também de tudo aquilo que aconteceu lá com o faraó, aquelas pragas, ou então a gente lembra de Moisés quando ele foi pro monte, e o monte fumegava, e o povo ficava com medo. E a gente fica pensando nessas coisas quando fala no poder de Deus. Mas o poder de Deus, ele é muito mais do que isso. Vamos dar uma olhadinha lá em Efésio, no livro de Efésios, no capítulo 1. A gente tem lido muito o livro de Efésios aqui nas quintas-feiras. No livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 19, diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Aqui está falando mais uma vez da suprema grandeza do poder de Deus. Esse mesmo poder que fez todas essas coisas maravilhosas, incríveis, que está escrito lá no Velho Testamento, foi esse mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E mais, se a gente for um pouquinho mais aqui em Efésios mesmo, no capítulo 2, no versículo 4, Efésios 2, o versículo 4, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Aqui, além de Deus estar nos mostrando a suprema grandeza do seu poder, aqui Ele está mostrando a suprema grandeza da sua graça. Porque pelo poder de Deus, nós podemos cair prostrados. Pelo poder, o poder pode fazer cair de joelhos, mas só o amor quebranta o coração. Amém. Então, muitas vezes a gente fica pensando no poder de Deus como coisas tremendas e coisas grandes e coisas que nós vamos olhar e falar assim: não, isso foi Deus que fez. E aí a gente pensa: por que Deus hoje não abre mais o mar? Por que Deus hoje não faz cair um raio em cima daquela pessoa que eu odeio? Por que Deus não faz isso, não faz aquilo? Mas Deus fez uma coisa muito melhor. Muito. Ele usou o poder dele para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. E aqui em Efésios está dizendo que Deus usou o poder dele para ressuscitar Jesus dos mortos e colocar Jesus à destra do Pai, acima de toda potestade, de todo poder. E depois aqui mais para frente ele fala que pela riqueza da graça dele, ele nos colocou lá juntos. A nossa posição hoje é junto com Jesus Cristo, à destra do Pai. Não é quando a gente morrer, não é quando a gente for para a graça,
para a vida eterna. Aqui em Efésios está dizendo que é agora, que é no momento que nós cremos em Jesus. Porque senão não estaria escrito aqui no versículo 7 de Efésios 2, que era para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, se a gente fosse estar assentado lá naquele lugar de poder só depois da nossa morte. É agora, irmãos. Você que creu em Jesus Cristo, você que crê em Jesus Cristo, o seu lugar é lá. O seu lugar, aí você fala assim, como meu lugar é lá? Eu estou aqui, né? Eu estou aqui hoje, agora eu estou aqui, vocês estão aí sentados, mas no mundo espiritual, a realidade espiritual é que nós estamos assentados à destra de Deus, juntos com Jesus Cristo. O segredo é juntos com Jesus Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Nós somos novas criaturas e nós fomos revestidos desse poder de Deus. Nós temos, através do nome de Jesus, nós temos, através do poder do Espírito Santo, nós temos, através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, acesso a esse poder. Por outro lado, dessa realidade que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, se nós nos prostramos perante Deus, não porque nós o amamos, mas porque nós estamos sentindo o peso do poder dele, porque de repente eu gosto do pecado, de repente eu me tornei cristão, mas eu tô numa vida que eu só faço sacrifícios, eu sinto que eu estou debaixo de um jugo ruim, que eu tenho que estar com Deus, porque senão isso, senão aquilo, eu vou estar na mesma posição de inimigo de Deus. Se eu me prostro a Deus, se eu dobro meu joelho a Deus, só quando eu estou numa catástrofe no meio da minha família, ou uma catástrofe sentimental, ou se eu deixei o pecado, mas a minha mente ainda fica pensando, ai, como era bom. Eu ainda não sou totalmente liberto. E o Senhor quer dar essa libertação para nós. Ele quer que a gente se prostre perante Ele, porque Ele nos colocou em lugares celestiais. Nós vamos nos prostrar a Ele para adorar, como já foi falado hoje, para adorar, para glorificar a Deus. E sabendo qual é a nossa posição em Cristo. Porque muitas vezes a gente não tem o conhecimento do que é o mundo espiritual. Existe na nossa vida duas realidades. A realidade é esse mundo que a gente vive através dos nossos 5 sentidos físicos, né? Eu estou segurando agora aqui nesse púlpito. Mas na realidade, no mundo espiritual, se eu erguer a minha mão e eu crer, eu posso tocar o manto de Jesus Cristo. Então nós temos que a gente tem que saber que nós temos duas realidades de vida. A vida natural e a vida no mundo espiritual. A vida no mundo espiritual não é discernida pelos nossos sentidos físicos. Ela é discernida pelo nosso espírito. A palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso. E é verdade. Então, nós temos qualquer coisa que nós achamos que Deus está nos revelando, nos mostrando no mundo espiritual, nós vamos julgar através do nosso espírito, e principalmente através da palavra de Deus. Porque essas duas realidades, elas não se misturam muito. Então, queridos, saiba que existe a realidade do mundo espiritual na sua vida. Ela muitas vezes é invisível. Às vezes o Senhor nos dá sonhos e visões a respeito de alguma coisa, mas nós temos que ter discernimento a respeito disso. E principalmente esse poder, que é o poder dunamis, que é o poder que nos é dado, e que ele vem de uma palavra que significa dinamismo. Significa
que o mundo espiritual, o reino de Deus, ele requer ação. Já foi falado hoje aqui, né? O Maurício já falou, e aí eu fiquei pensando assim, será que o Maurício olhou aqui o que eu estava anotando, né? Mas eu sei que não, porque quando eu anotei isso aqui, ele nem estava em casa. Lá em Mateus 11:12 diz assim: o reino dos céus é tomado à força. Os que se esforçam se apoderam dele. E muitas vezes a gente fica na nossa preguicinha espiritual, né? E aí a gente fica pensando que cabe a nós chegar e falar assim: Jesus, eu preciso disso, me dá. E aí eu sento lá na minha cadeirinha espiritual e fico lá aguardando. Logo que eu me converti, eu achei que era assim, né, gente? A gente ri, mas quando eu me converti, eu achei que era assim. Eu tinha que ficar lá sendo boazinha, né? Sendo boazinha e pedindo para Deus as bênçãos. Só que aí eu entendi uma coisa incrível, e que é a realidade, mais uma vez, no mundo espiritual. Porque uma vez eu fiquei pensando assim: quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para nos salvar. Ele deu a vida dele para que nós tivéssemos a vida eterna, para que mesmo morrendo, como o Edson mesmo já falou aqui, mesmo aquele que morre, ele vai ter a vida eterna. Que foi o que aconteceu com Lázaro, né? Que o Edson citou. Lázaro morreu, Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu de novo depois de determinado tempo, mas ele foi estar com Deus. Assim como nós que cremos em Jesus, nós vamos um dia morrer fisicamente, se Jesus não voltar antes, mas nós vamos estar lá com Deus. E aí, se Jesus veio para morrer por nós, né, lá em Hebreus 2,14, vamos dar uma olhadinha lá, que fala sobre isso que Jesus fez, né? Em Hebreus 2, a partir do versículo 14, fala sobre essa realidade do mundo espiritual. Diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aí eu pensei, Jesus morreu por nós, ele é que está com a chave da morte agora lá com ele. Por que o mundo não acabou quando Jesus morreu? Teve, a palavra de Deus diz que houve trevas, diz que mortos ressuscitaram, houve uma mudança no mundo espiritual. E aí, por que não acabou ali? Está falando aqui, Jesus morreu para destruir aquele que tem o poder da morte, para dar vida eterna. Ele morreu. Quando ele estava lá na cruz, ele não falou, está consumado? Mas o que acontece, quando Jesus falou, está consumado, ele falou, eu fiz a minha parte. Porque eu queria lembrar para todo mundo aqui que foi, que nós fizemos domingo passado na Santa Ceia, nós renovamos a aliança que nós temos com o Senhor. Nós temos um pacto, nós temos uma aliança com Jesus. Quando ele morreu na cruz, ele falou, a minha parte da aliança está cumprido, agora falta vocês cumprirem a sua. Nós temos que cumprir a nossa parte nessa aliança. O que é uma aliança, um pacto? É como se fosse uma sociedade. Um faz uma parte e o outro faz outra. Tá certo que na nossa aliança
Com Deus, a gente fez isso. E Deus fez todo o resto. Mas tem a nossa unhinha de parte para cumprir. E quando tem uma guerra aqui, né, no mundo natural, quando tem uma guerra, quem declara a vitória de um lado ou de outro não são os soldados, correto? São os generais. A mesma coisa aconteceu conosco. Jesus declarou, ele fez tudo o que ele tinha que fazer e conquistou a vitória. Cabe a nós, que somos tropa de ocupação, lidar com o exército vencido. Porque a gente lida com um inimigo que é muito teimoso, ele não quer largar a rapadura. Ele está lá com unhas e dentes, ele já sabe que ele foi vencido, mas ele não quer largar. E nós somos essa tropa de ocupação. Nós dessa igreja, né, eu já queria deixar os nossos visitantes bem avisados. Aqui nós dessa igreja, nós temos um chamado de guerreiros. Então, a gente não tem moleza não. É batalha atrás de batalha, mas também é vitória atrás de vitória. Porque não é todo mundo que tem esse chamado. Tem pessoas que são chamadas apenas para ser um bom cristão. Ele vai cumprir a parte dele nessa aliança com Jesus Cristo, sendo um bom cristão. Ele vai deixar de fazer coisas erradas e ele vai cumprir a parte dele. Mas nós, nessa igreja, temos um chamado evangelístico. A gente vai avançar no terreno ocupado pelo diabo. E essa semana não, a semana passada, não sei quem viu uma reportagem de um pai e de um filho que foram achados, escondidos da guerra do Vietnã. Você viu? Vocês viram? Eles ficaram 40 anos escondidos numa ilha. O rapaz tinha 40 e poucos anos, o pai tinha 80 e poucos anos, o pai mal conseguia andar, não apareceu o pai, apareceu o rapaz, né, magrelinho assim. Muitas vezes a gente está nessa situação, a gente está lá escondido do inimigo. E eles estavam assim, o pai foi direto para a UTI porque eles mal conseguiam se alimentar lá, eles se alimentavam sei lá do que, de água de coco, essas coisas. E, gente, a guerra do Vietnã, eu vou dizer uma coisa para vocês, a única pessoa que viveu isso fui eu, acho que é minha irmã que está ali, né? Não, irmã não. É da década de 70, gente. Os neguinho estava escondido até hoje com medo do inimigo, passando mal ali. Sabe, de repente a gente não está nessa mesma situação? Então, o Senhor está falando hoje, a guerra já foi vencida e eu dei poder para vocês, soldados. Vocês têm o meu poder. E diante do meu poder, o inimigo se prostra, mesmo que ele não queira, a contragosto. E esse poder está no nome de Jesus. E esse poder está no Espírito Santo que habita em nós. Voltando um pouquinho lá para Efésios. Hoje, Efésios 6, eu vou ler o versículo 10, 11 e 12. Hoje vocês viram aqui que o Edson, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele pediu oração para os líderes dessa igreja, porque nós estamos debaixo de ataque cerrado. E glória a Deus pela oração de vocês na nossa vida. É providência divina para nós, com certeza. Efésios 6, a partir do versículo 10, diz assim, o versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
versículo 11 e 12, eu vou ler na versão da Bíblia Viva. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpo, os reis malignos do mundo invisível, esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas que governam este mundo, e contra um número tremendo de maus espíritos no mundo espiritual. Uau! Você vai ficar com medo? Não. Nós vamos ficar com medo? Não. Porque a palavra de Deus diz que nós não recebemos esse espírito, espírito de timidez, espírito de medo. E tem uma passagem lá em 2 Timóteo que diz assim: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Isso está lá em 2 Timóteo 1,7. Então, olha só, covardia? Não. Quais são os espíritos que Deus nos deu? Primeiro, poder contra Satanás. Segundo, amor pelas pessoas. Porque aqui está dizendo que nós não estamos lutando contra... eu vou até ler do jeito que está aqui. Não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpo, seres malignos no mundo invisível. Então, olha como Deus é maravilhoso. Não esqueça disso, ó. Covardia não. Poder contra o inimigo. Amor para com qualquer ser humano. E moderação, que é equilíbrio entre essas duas coisas. Muitas vezes a gente se levanta contra uma pessoa, né, como eu dei o exemplo aqui, né, da macumbaria crente, né, que é, ai, tomara que Deus mandasse um raio em cima daquela pessoa lá, porque eu não gosto dela. Esse raio que a gente, né, que a gente estava direcionando erradamente, nós temos que direcionar contra essas pessoas que não têm corpo, que são os nossos inimigos, que estão no mundo espiritual. E amor às pessoas. É fácil, gente. É fácil você dizer que você tem amor por uma pessoa que, ó, só te pisa, ó, catapimba e tudo mais. Você vai para sua casa e você pede para o Senhor a misericórdia para você ter amor pelaquela pessoa. Você ora de noite, você pede amor pela pessoa. Chega de manhã cedo, você já está com aquele amorzinho pela pessoa. A hora que você chega perto dela, catapimba. E o amor, ó. Mas, gente, a gente não pode esmorecer, porque senão a gente vai se tornar inimigo de Deus. A gente vai se prostrar para Deus por causa do poder dele, não por causa do amor dele. E de que adianta ter poder se não tem amor? O apóstolo Paulo bem falou que de nada adianta ter todos os dons, de nada adianta profetizar, nada adianta nada de nada, se não tiver amor, já era. E não é fácil, não é fácil. É algo que nós temos que pedir para Deus. Então, a gente se levanta da nossa cadeirinha espiritual, né? Vai fazer a nossa parte, porque o reino de Deus se toma por força. E vamos nos achegar a Deus e falar: Senhor, eu preciso de amor para lidar com tal pessoa. E eu preciso, Senhor, de força e poder para lutar contra o meu inimigo. E aí a gente fica pensando, né? Poder, amor e equilíbrio entre essas coisas, mas como liberar isso? Como que vem esse poder? Será que eu vou numa academia espiritual? Existe, né?
Até pode existir, vamos ver lá. Lá em Atos, no capítulo 1, isso foi a última coisa que Jesus falou para os discípulos dele, enquanto ele estava ainda aqui com eles. Atos 1, eu vou ler o versículo 8 e o versículo 14. Atos 1, 8, Jesus disse assim: mas recebereis, oh meu Deus do céu, é isso mesmo, né? É que eu grifei tanto aqui para ficar bem grifado que passei por cima. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aí, no versículo 14, aqui de Atos 1, fala como é que foi esse processo. Diz assim: todos esses que estavam esperando o poder que Jesus prometeu, perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dela. Todos estes perseveravam unânimes em oração. O segredo para a gente tomar o mundo espiritual à força é vida de oração. Lá em Colossenses 1:11 diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham perseverança e paciência com alegria. Essas três coisas também fazem parte da receita: vida de oração, perseverança, paciência e alegria. Hoje nós vivemos num mundo onde tudo é instantâneo. Tudo é fast. Fast food, fast isso, fast aquilo. Se o nosso computador, que tem 10 mega, está andando com 5, a gente já fica se descabelando. Se você está na fila e demora um pouquinho, você já... Isso não combina com o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele não funciona no tempo cronos do relógio. O mundo espiritual, ele funciona no tempo kairos. É o tempo de Deus. Quando está tudo certo, está tudo de acordo, as coisas acontecem. E para isso tem que ter perseverança, paciência e alegria. Porque como já foi falado hoje aqui, ninguém merece um povo reclamão. Ainda mais Deus. Portanto, a palavra de Deus diz que a alegria de Deus é a nossa força. Se você se alegra no Senhor, aí academia, está crescendo ali os bíceps e os tríceps. Não adianta só orar e ser resmungão, e ser reclamão, e estar sempre reclamando. Não, nós temos que dar graças a Deus, como já foi dito hoje várias vezes, antes das coisas acontecerem. Esse é o segredo da vitória. E não é à toa que lá em Apocalipse está escrito ao vencedor, em todas as cartas lá que foram mandadas para as igrejas, ao vencedor será dado isso, ao vencedor será dado aquilo. Para vencer tem que o quê? Batalhar, tem que perseverar. E uma coisa que a gente tem que saber, que a gente tem que estar assim bem na nossa cabeça, muitas vezes a gente está esperando o poder de Deus, sei lá, para uma cura. Lógico, Deus cura, Deus liberta, Deus faz tudo isso, mas às vezes a gente está com um problema e a gente está tão focado naquele problema, tão focado que a gente começa a ficar entristecido. Por quê? Porque aquilo lá não está acontecendo ainda. Só que o que está em jogo é a salvação e não o nosso bem-estar. Né?
prestar atenção não é o bem-estar, é a salvação que está em jogo. O maior poder de Deus foi exercido em Cristo Jesus para nos dar a salvação. Não só a nossa, de todas as outras pessoas. Então, o inimigo, ele quer que a gente caia, e ainda por cima ele quer que a gente culpe Deus, que nem ele fez com Jó. Ele quer que caia, fique no chão, e ainda quer que a gente culpe Deus. Na verdade, o inimigo, ele quer, nos degolar, cortar a nossa cabeça. Porque se a gente for ver lá em Efésios 6, que fala sobre a armadura de Deus, o capacete é a salvação. É que nem zumbi, tá? Se conseguir cortar a cabeça, já era. A salvação já era. Se a gente está na guerra e de repente o inimigo consegue tirar o nosso escudo, ou cortar o nosso pé e lá se vai a nossa sandália da salvação, ou qualquer outra parte da armadura, a gente ainda pode ir mancando, continuar guerreando, mas se ele cortar a nossa cabeça, já era, a gente perdeu a salvação. É fácil isso? Não, não é fácil. São muitas as armadilhas, são muitas as tentações, mas se a gente estiver em Cristo, a gente consegue. E quem nos ajuda? O Espírito Santo que habita em nós. O que Deus está falando para nós, igreja, é que nós estamos debaixo de ataque. Se a gente pensar um pouquinho, houve um ataque terrorista agora nos Estados Unidos, que foi na maratona de Boston. E o que aconteceu? O inimigo foi surpreendido. Por quê? Porque assim que houve aquele atentado, declararam toque de recolher, tudo fechou, comércio, banco, restaurante, supermercado, tudo fechou. Todos os serviços essenciais pararam, metrô, ônibus. Ficou assim, ninguém andava na rua. Quem que ia andar na rua? O inimigo. Ia ser visto. E se houvesse algum movimento estranho, comunica para as autoridades. E no dia seguinte, ou ali 2 dias, eu não lembro direito, mas muito rapidamente, o inimigo foi pego. Então, estamos debaixo de ataque. E lá em Marcos, capítulo 9, versículo 29, diz assim: esta casta só pode sair com jejum e oração. Igreja, peça orientação para Deus. Aqui existem vários níveis de soldados. E o Senhor, Ele vai dar orientação para cada um. Como você deve fazer. Ele pode até chegar para você, que é soldado mais raso, e falar assim, vai lá e pede oração para fulano. Aí você pede. Ou então ele pode chegar para outro soldado e falar assim, olha, ora por fulano. Ou ele pode chegar para outro soldado e falar assim, olha, jejua tal coisa. O Senhor vai te orientar. Você vai pedir e Ele vai te orientar. E agora voltando um pouquinho para aquele salmo que nós começamos aqui, né, o Salmo 66, que foi o salmo onde eu comecei a ler aqui no começo da ministração, voltando para ele, Salmo 66, versículo 16, diz assim: vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito por minha alma, o que Deus tem feito por mim. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Em outra versão fala assim: orei a Ele, pedindo ajuda e dando louvor. É isso que você vai fazer, igreja. Você vai orar a Deus, pedindo ajuda e dando louvor. Essa vai ser a tua arma. Não importa que patente você tenha. Não importa se você entrou aqui hoje, orando, pedindo ajuda e dando louvor a Deus, agradecendo o que Ele já fez na sua vida. Alguma coisa Ele já fez. Ele te deu a salvação, Ele te trouxe aqui, alguma coisa Deus já fez na tua vida para você louvar e agradecer a Deus.
Porque, pela grandeza do poder de Deus, todos os inimigos vão se prostrar. E o Senhor está dando esse poder para a igreja hoje. Através do Espírito Santo, através do nome de Jesus. Eu queria pedir para você se levantar. Nós vamos agora orar e agradecer a Deus e pedir a Ele essas estratégias que vão fazer com que o inimigo não leve vantagem sobre a igreja do Senhor. Com que o inimigo caia diante da sua vida. Que o inimigo que armou ciladas, que armou um monte de coisas aí para a sua vida, para a sua família, para os seus amigos, que ele caia. Não é normal a gente cair, é o inimigo que tem que cair, em nome de Jesus. E nós vamos agora receber esse poder. Mas para receber esse poder, igreja, esquece a covardia, esquece a timidez, sabe? Se levanta com força, no poder e no amor de Deus, e com equilíbrio. Amém? Ó Senhor, olha agora para a tua igreja, Pai. Nós estamos aqui em teu nome, no nome de Jesus Cristo, e estamos clamando, Pai, pelo teu poder. Ó Senhor, o poder do amor, Pai, em primeiro lugar, para que nós possamos saquear o inferno, para que nós possamos salvar vidas, para que nós possamos evangelizar, que é para isso que o Senhor nos chamou. Dá-nos, Senhor, do amor ágape, derrama o seu amor ágape nos nossos corações, Pai, para que nós possamos mostrar esse amor a todo ser humano. E dá-nos, Senhor, o teu poder, o poder dunamis, para que nós possamos mostrar esse poder para os nossos inimigos. Ó Senhor, e que nós tenhamos equilíbrio, Pai, para poder lutar contra o inimigo e bendizer a vida do nosso irmão. Ó Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos do Teu Santo Espírito transbordando em nossas vidas. Nós precisamos, Senhor, que o poder que vem do alto esteja nos capacitando. Ó Pai, porque o Senhor é o Senhor desse exército e nós somos os seus soldados. As estratégias vêm de Ti, a armadura vem de Ti, o poder vem de Ti. Nós somos vasos de barro, Senhor, vasos de barro. Nós apenas, Senhor, comportamos o Teu poder, mas nós não somos nada, Pai. Que nós possamos nos humilhar perante o Senhor, para podermos receber aquilo que nos é devido. E que nós possamos, Senhor, estar alertas, vigiando, Senhor, contra as ciladas do inimigo. Venha com o teu poder, Senhor. Derrama sobre nós. Ó Santo Espírito, nós te convidamos. Venha transbordar em nossas vidas. Venha se fazer presente, venha se manifestar. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Eu queria agora fazer um convite que vem do coração do Senhor. Pode ser que você entrou aqui pela primeira vez, ou pode ser que você está aqui há muito tempo. Se você não tem certeza da sua salvação, se você tem dúvida a respeito da coisa mais preciosa que o Senhor pode te dar, que é a salvação, eu queria convidar você para vir aqui na frente. Nós vamos orar, nós vamos interceder, e você vai ter essa certeza, e você vai receber esse poder que vem do alto hoje, para lutar contra as ciladas do inimigo. Se você ainda não conhece, se você ainda não conhece o poder de Jesus, se você ainda não conhece isso que foi falado aqui hoje sobre o mundo espiritual, eu quero convidar você a larga de ser tímido, larga de ser tímido, de ter medo. Vem aqui na frente receber essa oração. É uma oportunidade que Deus está dando. Ele não vai te dar talvez outra oportunidade. Ele quer derramar o poder dele sobre a sua vida.
Ele quer renovar a aliança dele contigo. Se você tem dúvida sobre essa aliança que você fez com ele, uma aliança com Jesus Cristo, se você tem dúvida, vem aqui na frente. Ele vai renovar essa aliança hoje. Não importa o que você fez, não importa se você o traiu, não importa se você um dia voltou atrás. Ele quer renovar essa aliança agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar os irmãos a estar estendendo a mão. E se você, no meio da oração, sentir de vir aqui na frente, você venha, porque o Senhor vai renovar a sua força hoje, em nome de Jesus. Ó Senhor, em nome de Jesus agora, Pai, que o Senhor esteja olhando, Senhor. Olha para esse teu servo, Senhor, esse teu guerreiro, Pai. Senhor, ele conseguiu quebrar os grilhões, Senhor, e deixar, Senhor, o medo, a timidez para trás, e veio receber do teu poder, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu sei, Pai, que o Senhor não vai decepcioná-lo. Ó Senhor, que nas mãos dele, Senhor, esteja agora esse espírito de poder, Senhor, esse amor ágape, Senhor, no coração dele, Pai, para que ele venha desempenhar a sua obra, Pai. Confirma, Senhor, o chamado que o Senhor tem na vida dele. Ó Senhor, em nome de Jesus, confirma esse chamado. Equipa ele com a armadura que vem do Senhor, mas que vai caber direitinho nele. Não vai ficar sobrando, não vai ficar faltando. É a armadura perfeita. E acrescenta, Senhor, as armas de ataque, para que ele não só se defenda, mas ele ataque, Senhor, e seja temido no inferno, em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, apresenta agora esse teu servo, Senhor, remido pelo sangue de Jesus, Senhor. Renova essa aliança, Pai. Ó Pai, nesse momento essa aliança está sendo renovada agora. E ele está recebendo, Senhor, poder, Pai. Poder para lutar contra o inimigo. Amor ágape, para poder honrar os irmãos, para poder honrar as pessoas, para poder amar de uma maneira como ele nunca imaginou. Isso vai fazer a diferença na vida dele. Amor ágape. Ó Senhor, dê luz nessa armadura. Ó Senhor, dê armas de ataque. Ó Senhor, que ele saqueie o inferno. Que muitas vidas sejam ganhas através dele, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Ó Senhor, em nome de Jesus, eis aqui o teu servo, Senhor. Ele veio renovar essa aliança, a aliança de sangue com Jesus Cristo. Senhor, renova essa armadura, recoloca as peças que caíram, que foram deixadas pelo chão. Coloca peças novas, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê armas de ataque. Lança longa, comprida, Senhor, que vai desfocar o inferno. E o amor ágape, Senhor. O amor ágape que vai fazer a diferença, Pai. Muito amor, Senhor. Liberação de perdão, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Ó Senhor, em nome de Jesus, vem agora sobre a vida dessa serva, Pai. Renova essa aliança, Pai. Renova essa aliança de sangue com Jesus Cristo, Senhor. Ó Pai, aliança firme e forte. Que o Senhor esteja colocando a armadura perfeita para ela, Senhor. Que foi forjada no céu, Senhor. E especificamente para ela, Pai. E que o Senhor dê poder e o amor ágape, Senhor. Poder positivo e amor, Senhor, pelas pessoas. Amor como ela nunca imaginou. Tira toda a raiz de amargura, Senhor. Porque o amor encobre multidão de pecados, Pai. Ó Senhor, vem fazer a tua obra, Pai. Venha sobre essa vida, Senhor. Renova
teu servo, Senhor. Ó Pai, ele tem uma armadura forte, sim, Senhor. Uma armadura forjada, Senhor. Com o fogo, Senhor, do teu altar. Renova essa armadura agora. Renova essa armadura, renova essa aliança. Tudo novo, tudo renovado, Senhor. E dá o amor ágape, Pai. O amor ágape, que é o complemento, Senhor, que detona o inferno. É poder, é dinamite contra o inferno. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja dando armas de ataque agora. Que o Senhor dê armas de ataque, que o inferno seja saqueado. Que o Senhor esteja trazendo, Pai, medalhas. Medalhas sobre essa vida, Senhor. Medalhas de bravura no reino espiritual. Para honra e glória do teu nome. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos sobre toda a nossa igreja armas de ataque, Senhor. Que o Senhor esteja agora ajustando toda a armadura, Senhor. Que se haviam peças que estavam caídas, estavam perdidas, elas estão sendo forjadas novamente hoje. Forjadas com o fogo que vem do altar de Deus. E que o Senhor esteja trazendo armas de ataque, amor ágape sobre todos nós. É a maior arma contra o inferno, é o amor que vem de Deus. E que o Senhor nos dê armas de ataque. E que a nossa armadura esteja muito bem ajustada. Porque essa armadura vem do Senhor. Ela é para nós, mas é o Senhor quem faz. E que o capacete da salvação esteja preso no lugar. O Senhor está renovando com todos nós a aliança hoje. Ele está derramando uma unção nova. Esse óleo da unção que foi usado hoje aqui, ele é novinho. O Senhor pediu para que eu estivesse preparando. Eu pedi orientação para o pastor Batista e ele me ensinou. E esse óleo foi derramado pela primeira vez hoje sobre as nossas mãos, sobre as nossas cabeças. E Deus não faz nada por acaso, não. É uma unção nova. Recebe, guerreiro. Recebe essa unção nova. É poder contra o inferno. O Senhor vai dar armas novas. O Senhor vai dar estratégias novas. E assim como aconteceu lá em Boston, a hora que o inimigo atacar, a armadilha vai cair por terra e nós já vamos estar com a estratégia pronta. Ninguém vai ser pego de surpresa. Mas nós temos que estar unidos. Estar unidos. Qualquer um guerreiro que reparar a estratégia do maligno, chega e avisa para uma autoridade. Se você percebe o inimigo agindo, chega e avisa. Ora, faz a tua parte. Seja dinâmico, porque o poder dunamis é dinâmico. Saia do seu lugar de conveniência. Saia do seu lugar de conforto. Separe um horário no seu dia para orar, para interceder, nem que seja 5 minutos de manhã e 5 minutos à noite. O Senhor vai te honrar. O Senhor vai te honrar, igreja. Essa é uma igreja de guerreiros, uma igreja de vencedores. É uma igreja de antidemon. Todos nós somos antidemon. O antidemon está lá na Alemanha e o diabo está nervoso. Mas nós estamos aqui cobrindo o antidemon em oração. E o Senhor, glória a Deus, está nos dando armamento novo. Ó Senhor, nós queremos te agradecer e te agradecer e te agradecer. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é Deus supremo, poderoso. Mas o teu maior poder é o amor, Senhor. E é esse amor que nós teremos na nossa vida. E é esse amor que nós recebemos hoje. Igreja, vai na paz do Senhor. Tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada. Não baixe a guarda, igreja. Lembra da vida de oração. Se você não tem motivo para orar, ora pela tua rua,
pelo teu vizinho. Se você não tem rua, não tem vizinho, ora por essa rua, ora por essa vizinhança. Se você for pensar, tem motivo para orar horas durante o dia, mas Deus está pedindo 5 minutos. Amém? Vai na paz, igreja. Amém. Deus abençoe a todos. We'll be right back.